começar o programa, já o Band Mulher falando de saúde? Vamos? Porque além da prevenção ao câncer de mama e de próstata também, o período entre os meses de outubro e novembro reserva aí outra data de referência. É o combate ao reumatismo. E o Tiago Lacerda, que é especialista nesse assunto, vai explicar pra gente como é feita a abordagem da saúde integrativa, não é mesmo, Tiago? Boa tarde. Boa tarde, Débora. Muito obrigado aí pela oportunidade de falar um pouco sobre a saúde integrativa aos telespectadores. Bom, a saúde integral ela é considerada a reunião de todos os sistemas, né? Para o profissional da área da saúde, e especialmente aquele profissional que trabalha com saúde integrativa, é bom que ele entenda que nós, seres humanos, nós não somos feitos apenas do físico, e sim de um conjunto de sistemas. E a saúde integral, portanto, ela pode ser definida com o equilíbrio e o bem-estar tanto do físico, mas também da saúde mental e emocional. E doutor, é uma doença comum assim de terceira idade ou pode ocorrer também nos jovens? Não. O reumatismo ele acomete várias idades, né? Inclusive, dentre as doenças reumáticas, nós temos a artrite reumatoide, que é uma das mais conhecidas, e ela, por exemplo, ela acomete, na grande maioria, as pessoas com idades entre 35 e 50 anos, mas são doenças que podem acometer também jovens e crianças. Essa artrite tem uma confusão, por exemplo, uma confusão entre o reumatismo e essa artrite? Óbvio, é muito comum os pacientes chegarem até o consultório dizendo assim, doutor, eu tenho uma doença reumática, eu tenho um reumatismo, né? Na verdade... Mas eles ainda não sabem o que é o reumatismo. Exatamente. O reumatismo, na verdade, o paciente ele apresenta uma doença reumática, porque o reumatismo ele é apenas uma nomenclatura para determinar essas mais de 200 doenças inflamatórias, autoimunes e sistêmicas, que acometem os nossos tendões, ligamentos, articulações, ossos, inclusive algumas delas podem acometer também os nossos rins e os corações. Para citar algumas dessas 200 doenças... 200? Mais de 200. As mais comuns estão entre a artrite reumatoide, o lúpus, a psoríase e a artrose. Por exemplo, a artrite reumatoide, Débora, ela é uma das mais comuns e ela se dá quando o nosso sistema imunológico ele começa a atacar os tecidos saudáveis do nosso corpo, principalmente os tecidos que revestem as nossas articulações do punho, do joelho, do tornozelo, causando então essas manifestações clínicas, que é o fim da cascata, que a gente já conhece como as dores, as limitações articulares, e até mesmo, nos casos mais extremos, as deformidades articulares. Nossa, é muito delicado, né? Com certeza. E de uma forma geral, doutor, as mulheres elas são mais afetadas? Sim, existe uma prevalência de até 3 vezes mais entre as mulheres, comparado aos homens. E isso se dá, Débora, provavelmente pelos desequilíbrios hormonais que são mais presentes no público feminino. O desequilíbrio hormonal é um dos gatilhos mais importantes para gerar essa ativação do sistema imunológico que, consequentemente, aí vai resultar nas manifestações clínicas que a gente acabou de mencionar. Sim, e doutor, o reumatismo ele é uma principal causa assim, de afastamento no trabalho também? Com certeza é um caso de saúde pública, né? Porque a gente sabe que uma das doenças mais comuns aí no afastamento, na abstenção do trabalho, é atrelada às doenças reumáticas. Então, é interessante a gente oferecer essa abordagem integral para o paciente, porque a abordagem integral, no nosso ver, ela aumenta a possibilidade dos resultados e torna os resultados mais duradouros e mais longínquos para os pacientes. Entendi. E agora, doutor, do ponto de vista agora falando psicológico, as emoções têm impacto também no reumatismo? Obviamente, né? Tanto antes quanto no tratamento? Com certeza, porque quando a gente enxerga o indivíduo nessa totalidade, nós começamos a entender que o desequilíbrio físico ele vai posteriormente culminar num desequilíbrio emocional e mental. E o contrário também é verdadeiro, né? Existe, portanto, uma comunicação, Débora, as doenças reumáticas elas podem ser consideradas como as doenças de inflamação sustentada. E essa inflamação sustentada, na maioria das vezes, começa a nível intestinal. Só que os nossos intestinos se comunicam diretamente com o nosso cérebro.
e eu posso então te afirmar que os problemas de inflamação de baixo grau que começam no intestino, eles podem acometer todo o nosso sistema, inclusive o nosso sistema emocional e mental. Nossa. Por isso a importância de dar recursos e ferramentas que abrangem todas essas três dimensões. Sim. E doutor, o reumatismo, ele é genético? Ele chega a ser genética? Olha, Débora, você tocou num assunto muito importante, né? A maioria das doenças autoimunes, que são as doenças reumáticas, elas têm uma influência de apenas 25% da genética. Os outros 75% são influenciados pelo meio ambiente que a gente interage e pelo nosso estilo de vida. Nossos hábitos, né? Exatamente. E eu costumo dizer aos pacientes que o nosso DNA não é o nosso destino. Né? Exatamente, são os hábitos. Exatamente. O que traz, então, a saúde integrativa, ela traz justamente esses pilares que vão ajudar, dentro desses 75%, o paciente ressignificar os seus hábitos e o seu estilo de vida, que é a causa da grande maioria das doenças. Nossa. E doutor, explica pra gente como é que é o gerenciamento da saúde integrativa para os pacientes com as doenças reumáticas? Ótimo. O gerenciamento das doenças integrativas, o gerenciamento integrativo das doenças reumáticas se dá, foca nessa inflamação sustentada, que vai gerar um desequilíbrio metabólico, vai gerar reações alérgicas que vão culminar nas doenças autoimunes. Então, a proposta é trazer ferramentas como a osteopatia, a fisioterapia, a nutrição, a neurologia, os exercícios terapêuticos. Então, são todas essas abordagens reunidas que vão dar as ferramentas apropriadas para que o paciente se responsabilize ativamente pela própria saúde. Sim, a gente está mostrando um gráfico, na verdade é um organograma. Perfeito. O que seria, doutor? Nós podemos perceber que a disbiose intestinal, que é o desequilíbrio das bactérias do intestino, o estresse físico e mental, a toxicidade do sistema imunológico, a dieta e o estilo de vida pró-inflamatório e os desequilíbrios hormonais são as causas por trás da grande maioria das doenças que vão acionar o sistema imunológico. Aí, a partir do momento que você tem ativação do sistema imunológico, você gera um estresse oxidativo, consequentemente você vai levar uma lesão tecidual que vai gerar as manifestações clínicas. Então, a abordagem integrativa ela começa lá no fundo do iceberg, né? Nas causas primárias. Nossa, doutor. Por isso que é de extrema importância aí um profissional fisioterapeuta, não é? Que é muito importante, não é mesmo? Com certeza. A fisioterapia integrativa, ela vem junto com a medicina convencional para se juntar à medicina convencional e potencializar os resultados da terapêutica. Que bacana, que aula, né, que a gente teve aqui agora. Doutor, muitíssimo obrigada pela sua participação, é sempre um prazer, assim, receber, falando desse assunto, é muito importante também, a gente teve aí muitas perguntas também e muito obrigada, muito obrigada. Eu agradeço, Débora, agradeço os telespectadores por essa oportunidade. Obrigada.